queiram sentar-se. Minhas irmãs, meus irmãos caríssimos, presentes e participantes aqui na nossa Igreja Matriz Imaculada Conceição de Rio dos Cedros. Saúdo também com muita alegria todos os que, tanto aqui da nossa região, como eventualmente de algum lugar do planeta, através da internet é possível isto. Saúdo, então, a todos, aqueles que conosco, destas formas, se reúnem para rezar, para ouvir a palavra de Deus, aqueles que nos acompanham pelo Facebook da nossa paróquia, pela Rádio Cedro FM, neste serviço evangelizador tão importante que a nossa rádio nos presta. Eu voltei há pouco da comunidade São Judas Tadeu, lá do Rio Bonito, onde celebrei a Santa Missa com bastante neblina. Alguém até me dizia assim: padre, cuidado para não errar a estrada. Era bem possível mesmo, porque se enxergava 10 metros menos na frente por causa da neblina naqueles morros lá, né? Felizmente, estamos aqui pela graça de Deus, um pouco pela prudência da gente também, né? Pelo cuidado. Mas outro fato na nossa paróquia ocorreu hoje, que merece ser evidenciado. Em torno de 17 missionários da nossa paróquia estiveram pregando missões na comunidade São José e visitaram 100 famílias. Me disseram, pelas contas que têm feito, mais ou menos o número de famílias daquela comunidade. Isto para nós é motivo de uma ação de graças muito grande a Deus. Porque um grupo, uma paróquia, um movimento eclesial que se dedica às missões é capaz um pouco de sair de dentro do seu ambiente e ir anunciar, ir visitar as famílias, confortar os doentes, abençoar as casas, levar a presença da igreja naquelas famílias, é motivo de alegria, é motivo realmente de ação de graças. E a palavra de Deus deste final de semana nos fala exatamente desta vocação, o chamado de Deus. Na primeira leitura que ouvimos, Elias chama Eliseu e ele o segue. Realiza um momento até litúrgico de sacrifício dos bois com os quais ele arava a sua terra, e segue Elias num exemplo positivo de seguimento do chamado de Deus através do profeta. No Evangelho é interessante que 3 pessoas, 2 pessoas aliás, dizem a Jesus que o seguiriam, mas que primeiro queriam ir resolver questões familiares, despedir-se da família. A expressão também enterrar o pai tem aí uma conotação de ambição de herança.
de acertar a herança, este problema, né, de tantas famílias que às vezes se deparam com membros que querem a herança até antes do pai e a mãe partirem deste mundo, né? Aparece aqui então como empecilho para seguir Jesus, ir atrás primeiro da herança. E o Evangelho também destaca o exemplo de Jesus. As raposas têm suas tocas, os passarinhos têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Este desapego das coisas, esse desapego das comodidades. No tempo aí que se passou em diversas ocasiões, por exemplo, na greve dos caminhoneiros, há uns anos atrás, ou na época das enchentes, como a gente obrigatoriamente devia renunciar, às vezes à eletricidade, e quantos até renunciar à sua casa, o calor do seu lar, por causa das águas. Claro que é uma circunstância muito inédita, especial, esperamos que não aconteça conosco, mas essa disponibilidade de nos desapegar, também nós, das coisas desse mundo. Por outro lado, se nós nos apegamos às coisas deste mundo, pouco certamente teremos para Deus. No Evangelho também nós encontramos numa outra passagem, um outro aspecto do seguimento de Jesus que diz assim: Pedro pergunta a Jesus: Senhor, o que nós vamos receber? Nós deixamos tudo. Que exemplo maravilhoso! Aqueles homens chamados por Jesus, lá com a sua família. Pedro, por exemplo, tinha a sua empresa de pesca. Deve ter sido realmente um gesto muito generoso, seguir Jesus ao seu convite, deixar tudo. Então Jesus responde à pergunta de Pedro: vocês que deixaram tudo, encontrarão 100 vezes mais. Na vida de padre, depois de assim quase meio século de caminhada sacerdotal, eu percebo como isso é verdade. Onde o padre chega, de certa forma está em casa, é bem recebido. E da mesma forma, missionários, que se dedicam à missão de pregar o Evangelho. É a mesma coisa, é missionário, vem em nome de Jesus, vem em nome de Deus. A pessoa é acolhida na comunidade, na casa, principalmente sabendo das recomendações que tem da paróquia, do bispo, enfim, não é? Pessoas idôneas que possam desempenhar este trabalho. Sentam-se à mesa, sentam-se à sala de conversa, se sentem em casa. Penso que o Evangelho de hoje não se destina somente aos religiosos, aos padres, mas também aos casais, também às famílias, que seguindo a Deus, tendo aprendido dos seus pais, dos seus nonos, dos seus avós, o seguimento de Jesus, fazem a mesma experiência
de educando seus filhos, convivendo com os vizinhos, mesmo trabalhando na comunidade. Quantos casais seguem a Jesus? Mesmo que no Evangelho também aparece o ambiente, o contexto de Jesus caminhando para Jerusalém, contra gosto dos apóstolos, porque Jerusalém havia se tornado perigoso para Jesus. Mas mesmo assim, ele não se detém, vai a Jerusalém e vive até o fim a sua missão. Que nós também, como sacerdote, como religiosas, como consagrados, como famílias cristãs, católicas, tenhamos essa disponibilidade de, se precisar irmos a Jerusalém, assumamos a nossa missão. Jesus nos amou até o fim, dando este exemplo de fidelidade, de obediência ao plano de salvação, ao plano de amor de Deus. E Paulo diz assim, que nós fomos libertados por Jesus para a liberdade. Esta liberdade é uma coisa importantíssima na vida da gente. Uma outra passagem, por exemplo, Paulo diz assim: vocês têm que saber viver na abundância e vocês têm que saber viver também na carência. Quando não existe a abundância, mas quando passam pela carência. O que é isso? É dispor-se a viver uma vida livre, não dependente de coisas, não dependente de coisas materiais, de comodidades ou coisas assim que possam nos impedir de seguir Jesus. Isto é, de fazermos o bem, construirmos o seu reino, a comunidade, a família, enfim. Que Nossa Senhora, que nos dá também este exemplo de fidelidade até o fim no seguimento de Jesus, que ela nos ampare em nossas dificuldades, em nossas provações e nos dê esta coragem, através da qual nós imitamos o nosso Mestre. E imitamos o nosso Mestre muitas vezes na renúncia, no sacrifício, na luta, mas numa grande e maravilhosa vitória final. Assim seja.